E você conheceu o Shalom por ali, 95. Você não chegou a contar nessa gravação aqui, né? Tava contando na outra. Sim. Mas conta aí. Eu fui eu namorava uma moça na época que participava da obra, né? E a minha mãe, a minha mãezinha falava do Shalom. Era? Falava? E eu dizia um monte com ela. Eu odiava o Shalom. Ela ia? Ela vai? Como é? Ela era da Renovação, já caminhava no Shalom há muito tempo, e conhecia o Ronaldo Pereira antes dele falecer. Eu acho que a história do Ronaldo é bem significativa. É. E no ano de 95, eu estava com a casa cotizada para passar o carnaval no Aracati, e ela sentia que esse ano não era bom que eu fosse. A gente teve até uma briga, porque ela estava, pela primeira vez, querendo interferir no meu livre-arbítrio. Eu achei aquilo indevido, porque dos 14 aos 20 anos eu fazia tudo que dava na telha. É. E aí, naquele momento, ela quis se opor a que eu não fosse. Aí a gente brigou. Em seguida, o Ronaldo morreu em 17 de fevereiro de 95. E eu tive um sonho... Foi, em 95. Depois. Foi em 95. E na semana seguinte, eu tive meio que um sonho, passando assim um filme, no sonho, não sei o que foi, uma visão de um relógio contando os ponteiros e batia assim, bem na vertical, assim, no meio-dia ou na meia-noite, assim. E eu acordei assustado daquele sonho, sentindo que eu deveria dar uma resposta, mas eu tive meio uma experiência com o inferno, assim, com o momento que você tem que dar um sim para Deus, para você escapar da condenação. Foi muito forte isso. Eu tive um medo danado quando eu saí dessa experiência. E eu botei a mão na cabeça e digo, meu Deus. Minha namorada era da obra, e aí eu fiquei sabendo do Renascer. Eu digo, rapaz, eu acho que a melhor coisa a fazer é ir para o Renascer. E eu fiz a maior loucura da minha vida, viu, Pedro? Já tinha feito tanta doidice na vida, tanta loucura, só não tinha feito uma loucura ainda. É ir participar do retiro espiritual. Que foi a melhor de todas, né? Que foi a melhor de todas. Até então, né? E a melhor de todas. Eu passei a véspera da noite anterior ao encontro sem dormir, porque eu sabia que algo ia ser transformador na minha vida no dia seguinte. E aí fui para o Paulo Sarazate, lá no Renascer. E lá entrei, como várias pessoas, sentei lá e vi aquela multidão louvando, erguendo os braços. E o pregador estava num esforço danado, numa pregação lá, para tentar explicar o amor de Deus. Porque as palavras são fugidias e eu prego também. Eu acho tão difícil algumas coisas, porque é uma coisa íntima, interior, para você explicar aquilo. E ele procurando exemplo, e na hora lá do encontro ele falou assim, olha, o amor de Deus é como uma onda. Aí aquilo já me chamou a atenção, né? Onda, né? Pô, eu era do surf ali, aquele negócio de onda, eu fiquei ali ligado, né, Pedro? Rapaz, esse cara tem alguma coisa interessante para mim. Porque tem hora que a gente fica disperso no retiro também. Total. Às vezes dá vontade de ir embora, você começa a suar, dá vontade de ir no banheiro. Aquele calor lá que foi no Paulo Sarazate, então. Aquele calor todo, dá vontade de tomar água, de fazer qualquer coisa. Aí ele começou a pregar e disse assim, olha, o amor de Deus é como uma onda. Não existe nenhuma onda igual a outra. Aí eu dentro de mim, rapaz, esse cara sabe. O cara é bom, rapaz. O cara, nenhuma onda é igual a outra. O cara chegou certo, eu me interessei, né? E ele disse, e tinha, Pedro, pasme, umas 10 mil pessoas. Sim. E ele lá pregando e falou, eu quero falar para um surfista que veio aqui para esse ginásio. Aí eu, do interesse, passou para um segundo ponto de reflexão. Não é só interessante, é para mim. É direto. Esse cara tá falando comigo. Surfista, você que está aqui e que deixou tudo para trás, que pegou tanta onda errada na sua vida, aproveite esse momento, a onda certa, a onda que leva a Jesus Cristo. E essa frase entrou com uma potência no meu coração, uma força, uma flecha. Aí eu não resisti. Lágrimas e lágrimas e lágrimas, eu comecei a chorar. E alguém rezou por você? Mais na frente, sim. Mas nessa hora, cara, era só eu e Deus. Só o Espírito Santo. Foi uma flechada que... o batismo do Espírito... A infusão do Espírito Santo, a experiência com o ressuscitado, a experiência com o Pai, o amor do Pai. Foi o encontro com a Trindade. Tudo aconteceu com uma frase. E é interessante, viu, Pedro? Tem gente que duvida dos carismas. Diz assim... Não, esse negócio de oração em línguas, essas palavras que se falam nesses encontros, isso é lei das probabilidades... Ou é uma frase solta que se diz para ver se pega em alguém, isso aí é sugestão, isso aí, se fala muito disso, mas eu quero dizer que eu sou uma prova viva da ação dos carismas do Espírito Santo, e aí mudou minha vida. Mesmo assim, vamos supor, se você é cético, ele pensa, deve ter surfista aqui, vou chutar, e ele fala coisa genérica, olha, você pegou muita onda,
agora tem que pegar a onda correta. E daí? E daí não ter... Fez bem para você de qualquer modo, e mesmo que não tivesse sido para você, serviu e Deus se utilizou. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio plenamente que existe palavra de ciência, moção, tudo. Você, né, imaginar que o Espírito Santo seja capaz de fazer quando você está disposto a ser utilizado por Deus. E ao mesmo tempo, se você supõe que existe a possibilidade da pessoa não estar aberta e não estar disposta, estar ali só se comportando como, mesmo assim Deus, se quiser fazer, ele faz. Né? Então, o argumento de quem, isso é palavra, isso e aquilo, sugestão, ok, pense o que você quiser. Funcionou. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E o Espírito Santo trabalha de uma forma tão impressionante, Pedro, que eu já escutei, você vê, né? Você que está escutando aqui em casa, né? A gente está falando aqui de um assunto, mas eu já vi pessoas saírem da missa e dizerem assim: o padre disse que eu me reconciliasse com a minha esposa. Aí você olha para o camarada e diz: ei, amigo, que missa você estava? Eu assisti a mesma missa que você. Peraí, o padre não falou nada disso. O Espírito Santo, uma homilia de um assunto sobre humildade, nada tem a ver com perdão, a pessoa sai e tem um entendimento: eu preciso me reconciliar com a minha esposa. É incrível. Com aquela pessoa, aquilo que ela precisa ouvir. Sem dúvida. E quem não acreditar, suplique a Deus que abra o teu coração para que você seja mais suscetível, né? Acredite, aumente tua fé. Porque a gente só quer acreditar naquilo que é físico. E a vida não é só física, como a gente estava dizendo antes, né?